as 5 principais características de nada mais, nada menos do que o Pelé. Eu e esses caras aqui atrás ficamos estudando agora um pouco da personalidade do jogo, da vida do Pelé. E nós vamos falar sobre isso hoje, nosso maior atleta, o maior atleta da história do futebol. Vamos para cima desse vídeo incrível! Fala, craques, tudo bem? Aqui Carlos Bertoldi, coach profissional e idealizador do programa de desenvolvimento mental e ganho de confiança. Eu estudei muitos atletas e estudei as minhas reações dentro de campo nos últimos 5 anos para poder criar esse conteúdo. Então, além da ciência, dos estudos e todo o comprometimento que eu tive para estudar o mundo das emoções e da inteligência mental e emocional, eu apliquei tudo isso na minha vida para ter os resultados que eu tive. Então esse programa hoje se tornou para os meus alunos uma opção extraordinária para você acelerar. E esse ano de 2021 é muito importante. É um ano decisivo porque muita coisa ficou para trás e eu tenho repetido isso. Repetido. E a partir de agora você também pode ter acesso a um desconto especial digitando Natal 10 no cupom de desconto. Então, oportunidade única e especial para você poder aproveitar esse último mês do ano e investir na sua paixão, ter um desconto, aproveitar o preço antigo do curso, porque o ano que vem o preço vai mudar, porque nós vamos acrescentar novos módulos, nós vamos acrescentar mais robustez a esse programa. Então aproveita que agora esse é o momento de você pedir de Natal, pedir como um presente de Natal para os teus pais, para você entrar na nossa comunidade exclusiva do 1%, tá bom? E hoje nós vamos falar exatamente sobre quem foi 0,001% da sua geração, que foi o Pelé. Então, aqui todas as nossas redes sociais, vem comigo até o final desse vídeo. Se você já curtiu esse assunto e quer saber mais sobre isso, já curte aqui esse vídeo, se inscreve aqui no canal e faça parte do nosso Telegram exclusivo, que é sempre muito importante, muita mensagem única e inédita para você estar conectado com o melhor que existe da inteligência emocional do mundo do futebol. Em primeiro lugar, o que a gente consegue observar no Pelé é uma coisa muito importante, que é o domínio técnico. Ou seja, ele conseguia ter um bom domínio, um bom chute, um bom passe, um bom cabeceio, controle de bola, condução. Ou seja, todas as características técnicas que às vezes um jogador tem mais a condução, tem mais o chute, outro tem mais o drible, outro tem mais o cabeceio. Ele conseguia reunir domínio sobre todas essas condições técnicas, desde o drible até o passe, até um chute, um lançamento, o controle de bola, né? Todas essas funções importantes da técnica do jogo ele tinha um domínio pleno, o que fazia com que ele conseguisse vir buscar uma bola, ter um bom drible, ter uma boa condução, um bom passe, chegar na área com uma boa finalização de cabeça, ou de primeira, ou dominando, ou driblando, tirando e batendo com a perna esquerda, ou com a perna direita. O Pelé foi um atleta que teve domínio técnico, e isso fez com que ele pudesse explorar a condição que vem em segundo lugar, a condição física dele. A segunda característica que a gente consegue colher nele é a capacidade física. Um atleta forte, um atleta veloz, um atleta com uma boa resistência e com uma grande explosão. As condições físicas do Pelé proporcionavam com que ele conseguisse juntar a questão técnica e a questão física, que colocavam ele num outro patamar em relação aos oponentes. E aqui está uma coisa muito importante. Um atleta às vezes tem uma capacidade de resistência maior, outro tem uma capacidade de velocidade maior, o outro tem, uma explosão, mas aí o Pelé ele conseguia reunir todas essas características de uma forma muito ímpar. Ele conseguia ser veloz, mas era um atleta de uma boa capacidade de resistência também, ou seja, ele reunia domínio técnico de várias condições técnicas que requer um atleta e que é muito difícil o atleta ter o domínio sobre tudo, e ele também tinha as principais características físicas que ele conseguia explorar de uma maneira muito inteligente. E em terceiro lugar, para que você possa ter uma capacidade física e uma capacidade técnica nessa grandeza, você precisa ter uma mentalidade diferenciada. E o que eu consegui observar do Pelé, mesmo olhando os vídeos e suas entrevistas, é que ele tinha uma blindagem muito grande. O Pelé era um cara muito caçado dentro de campo. Ele era um cara que o pessoal dava porrada mesmo. E naquela época era pior ainda.
do que hoje. E aí o que a gente consegue perceber é que o Pelé tinha alguns momentos que ele revidava. Tem um jogo até contra, acho que se não me engano, o Uruguai, em que ele dá uma atrasada na passada para dar uma cotovelada no cara. E ainda o juiz dá falta para o Pelé. Então o que eu consigo colher é que ele era um cara frio e muito blindado. Ele tomava porrada e dificilmente ele revidava, dificilmente ele criava um problema para aquilo, mas ele guardava e no momento certo ele fazia uma imposição emocional muito forte, muito poderosa, dizendo pro cara, tudo bem, você tá me dando porrada, mas você vai apanhar também, você vai tomar também. Então o Pelé ele tinha essa inteligência emocional de não explodir no momento, de se impor de uma maneira em que seu adversário sabia que além de um jogador técnico e físico, era um jogador também hostil. Não era um jogador que ele dava porrada e o jogador sentia, pô, os caras estão me batendo, fiquei com medo. Os caras davam porrada no Pelé e ele tomava porrada na moral e daqui a pouco ele soltava uma cotovelada, dava uma chegada e fazia com que o seu adversário também ficasse numa situação desconfortável. E aqui a gente aprende algo muito importante da condição mental do atleta de sucesso, do atleta que verdadeiramente vai chegar num outro nível. É o atleta que diante da hostilidade, que diante do momento difícil, do momento do problema em que existe uma imposição forte do adversário, o atleta não se abala, muito pelo contrário, ele devolve uma imposição também que faz com que o adversário perceba que a coisa não vai ser tão fácil assim. Em quarto lugar, algo importante da característica do Pelé é a capacidade de decidir, de assumir a responsabilidade disso. Os grandes atletas ao longo da história, eles demonstraram isso, que neles estava uma responsabilidade muito grande de decidir jogos. E aí entra a grande personalidade do atleta que sobe de nível e entra para a história. A Copa de 70, por exemplo, é uma Copa em que a responsabilidade do Pelé era muito grande. E o que ele fez? Ele assume a responsabilidade. A Copa de 58, ainda um menino com 17 anos, em que o mundo nem conhecia ele direito, o que ele faz nos momentos mais decisivos? Ele assume a responsabilidade independente da idade. Então no DNA do Pelé estava essa capacidade de decidir jogos e uma das principais características dele foi nunca ter fugido disso. Foi nunca ter abrido mão dessa condição de assumir a responsabilidade e decidir os jogos, ou seja, solucionar o problema. Em quinto lugar, em último lugar, uma inteligência muito importante que você pode usar na tua vida também como atleta. O Pelé sabia jogar o jogo, ou seja, existiam jogos que demandavam mais força, mais briga, mais imposição emocional e física. O Pelé ia fazer isso. Ele conseguia fazer a leitura de cada jogo e por causa disso que ele conseguiu se adaptar a todos os tipos de momentos, tanto os momentos mais hostis, os momentos que precisava de mais técnica, o momento de decisão, o momento que tinha que entrar para porrada, o momento que tinha que só finalizar. A inteligência do grande jogador é exatamente isso, você fazer a leitura do jogo. O que você precisa fazer nesse jogo talvez seja muito diferente do que você vai fazer em outro jogo. Talvez um jogo menor, num estádio mais hostil, mais apertado, demande mais imposição física e emocional. Um jogo de final de Champions League, um jogo de final de Copa do Mundo demanda mais blindagem emocional e movimentos técnicos e condição técnica para você poder exercer a tua capacidade e o teu talento. E aí o Pelé foi doutor, porque ele conseguiu entender cada jogo da sua forma e aplicar o seu talento e as suas principais características dentro de cada jogo, e cada jogo tem uma história. Aqui entra uma maturidade emocional muito grande. Alguns atletas que eu percebo na atualidade, eles não possuem esse tipo de inteligência. Eles querem impor a sua condição técnica num jogo e impor a mesma condição técnica no outro. Mas os jogos muitas vezes mudam e às vezes esse jogo aqui demanda mais imposição emocional, mais correria, mais porrada do que esse aqui. E aí você precisa ter a inteligência de poder perceber isso rapidamente, poder mudar a chave e aí explorar o que você tem de melhor nesse jogo, entender o que você pode explorar de melhor nesse jogo e aí você vai conseguir ser um jogador efetivo, tanto num jogo mais pancada, num jogo de mais velocidade, num jogo de mais correria, num jogo mais técnico. Cada jogo vai ter a sua característica e a importância de você ser inteligente, de fazer essa leitura. E o Pelé
sabia jogar o jogo, porque cada jogo tem a sua história. E aí, se você absorver essa inteligência e aplicar na tua vida, você vai conseguir ser efetivo em todos os tipos de jogos. Cada jogo tem uma história nova e uma história diferente. Fez sentido esse vídeo para você, meu craque? Você conseguiu entender a mensagem, conseguiu perceber a grandeza e a importância desse atleta e como ele reunia características que fizeram dele entrar para a história? Que bom! Então é isso, meus craques. Antes da gente terminar esse vídeo aqui, eu preciso anunciar o vencedor do nosso sorteio da camisa. E chegou o grande momento aqui, Luciano. Quem que é o nosso vencedor aqui, Alcio, da camisa aí? Fala pra nós aí. Kaique Alves. Kaique Alves ganhou nossa camisa, ó. 1% profissão jogador, camisa que, ó, raridade, não é todo mundo que tem, hein? Eu acho que tem uns 4, 5 no Brasil que tem só, e você, Kaique, foi os nossos sorteados desse mês de novembro. Parabéns! Vai aí a camisa do 1% pro Kaique. Parabéns, Kaique! E é isso. O mês de dezembro a gente tá com a nossa promoção Natal 10, tá? Não fique fora disso. Participe do curso. Lá dentro do curso você vai ter acesso a muito conteúdo e a muitos depoimentos como esse aqui que você vê no final do vídeo, que fazem toda a diferença na nossa vida e fazem a gente entender que o programa de desenvolvimento mental e ganho de confiança é o maior programa da história do mundo do futebol, de desenvolvimento de atletas jovens no mundo. É isso, meus craques, um grande abraço, Deus abençoe, meu sonho é sagrado, eu tenho certeza que o teu também é. Te espero lá dentro do nosso grupo do curso. Valeu!